Tá no vídeo? Bom dia, meus amados, graça e paz. Mais um dia, quarta-feira, 4 de fevereiro de 2026. Mais um dia, mais um devocional, mais uma palavra para que eu e vocês possamos crescer no Senhor, entender os caminhos, entender assim como Jesus Cristo nos ensinará aqui em Mateus 7, Lucas 6 e Paulo vai nos ensinar em Gálatas 5. A palavra tão conhecida diz, Mateus 7, verso 12: tudo quanto, pois quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Oh, glória! Vamos orar ao Senhor para que Ele nos revele mais sobre essa palavra, trazer o contexto, porque aprendi hoje estudando sobre John Wesley, sobre isso, um homem que estudava a Bíblia das 4 da manhã aproximadamente até as 7 da manhã, que estudou a Bíblia mais de 60 anos, que andou 400 mil quilômetros a cavalo, na época ali no século XVIII, ministrando a palavra de Deus. Então quem sou eu que estudo aqui, sei lá, meia hora, para levar um versículo a vocês, por mais que eu tenha uma segurança de não levar apostasia, não levar heresia, mas que esse exemplo deste homem, ele possa ser seguido por mim e por vocês. E, inclusive, ele nos ensina que a gente deve fazer um grupo entre 3 e 5 pessoas para estudar juntos. Então, já deixo este ensinamento que veio de John Wesley para nós. E esse homem também nos ensina que não adianta trazer a Bíblia Sagrada como conhecimento próprio, mas sim como transformação no caráter cristão. Então, vamos orar. Pai querido, eterno Deus, em nome de Jesus, apresento ao Senhor, no trono da Tua graça, mais este versículo, está neste contexto, as palavras de Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, que possamos entender como fazer para os irmãos, como fazer para os outros assim como eu gostaria, ou como nós gostaríamos que os outros fizessem por nós, sendo pela Tua lei e os profetas nos ensinando aqui nessa manhã. Ô Pai, em nome de Jesus, que possamos não compreender isso por conhecimento vago, mas sim por transformação do caráter cristão. E que assim seja. Em nome de Jesus, para todos sempre. Amém. Amém, meus irmãos, e graças a Deus. Olha, essa palavra ela vem no capítulo 7. Capítulo 6, ele termina ali com aquela rica palavra sobre buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a tua justiça, para que as demais coisas nos sejam acrescentadas. Começa no capítulo 7 sobre o juízo temerário. E que é o juízo temerário, meus irmãos? É o julgamento apressado, o julgamento arrogante, baseado em impressões. Porque a Bíblia vai dizer, sim, que você deve julgar o bem e o mal. Julgar no sentido de avaliar, de aconselhar posteriormente a esta avaliação. Sim, porque a gente não vai ficar omisso vendo os próximos com algumas situações e a gente vai deixar de aconselhar, de orientar. E por outro lado, a gente tem como exercer sim compaixão, misericórdia, aí tá tudo certo. Mas aqui, quando a gente fala não julgueis para não ser julgado, não é bem assim, é um julgamento apressado.
é um julgamento arrogante, é um julgamento baseado em impressões. É isso que quer dizer aqui. Depois, na sequência, vai dizer para não dar aos santos o que é dos cães. Ou diz assim no verso 6, não dê aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se vos dilacerem. Então, ou seja, a palavra de Deus, essa pérola que é a palavra de Deus, então temos que entender que temos que levar aos santos, aos escolhidos de Deus. Mas logicamente que temos que entender também que eu e vocês não sabemos quais são esses, porque assim como naquela parábola do Senhor da vinha, muitos chegam na terceira hora, muitos chegam na sexta hora, na nona hora e alguns também na 1ª hora. Ou seja, isso quer dizer que muitos chegam lá no fim da vida, os santos, que o Senhor, dentro da sua onisciência, Ele não deixa isso claro para nós. Ele sim sabe os quais estão escritos o nome no livro da vida. Mas temos que ter aqui o nosso posicionamento. Aqui, este Evangelho nos ensina exatamente isso. E vai dizendo, após isso, aí chega onde está o contexto do versículo-chave, que Jesus incita a orar. E ele diz, pede e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas ao que lhe pedirem. E vem o verso-chave, tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Então aqui já está dizendo que só os profetas, só os que vivem caminhos pela vereda da justiça, vai praticar essa lei, fazendo para o outro o que você gostaria que o outro fizesse por você. E aqui, relatos de Mateus, palavras de Jesus Cristo, nos ensina. Então, eu e vocês, meus irmãos, vamos pedir, porque Ele vai nos dar. Vamos buscar, porque nós vamos encontrar. Vamos bater, porque vai abrir. Pois todo o que recebe, o que busca, encontra. E a gente só vai buscar crescendo em graça e em conhecimento. E este conhecimento, John Wesley também aprendi com ele hoje sobre isso, que esse conhecimento não pode ser apenas para a gente ter o conhecimento em si, mas sim para ter a transformação do nosso caráter cristão. Por isso, me redima ao Senhor essa manhã, ó Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa verdadeiramente me visitar, trazer essa transformação para que eu não mais peque contra Ti, para que eu não erre mais o caminho, este alvo, e muito menos que eu possa transgredir contra a Tua lei, muito menos a iniquidade que veio geracionalmente. Tire isso de mim de vez, Senhor, em nome de Jesus. E é isso, meus irmãos, que temos que fazer. Então, é isso aqui, Lucas, essa palavra aqui tanto está em Lucas 6:31,
que aqui é relatos de Lucas, mediante as palavras ali de Jesus, que ele diz aqui: como quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Aqui Lucas só não deixa clara essa questão de ser a lei e os profetas. Por isso, temos que fazer esses paralelos para a Bíblia mesmo, fazer a junção sobre ela para ela dar a resposta sobre ela mesma. Aí Paulo vai dizer em Gálatas 5,14 exatamente assim sobre essa palavra. Então, eu já vou desde o 13. Olha bem, a liberdade é limitada pelo amor. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Por isso que em relatos de Mateus diz que está dentro da lei e os profetas. Por isso temos que observar para que a Bíblia mesmo nos dê a resposta correta, a confirmação correta. Porque se a gente fosse só ali em Lucas, e assim, não que não seja importante, é importante você entender o que Lucas disse, mas é importante também você entender por completo onde a Bíblia faz o paralelo, porque Lucas disse só assim, relatou só assim: como quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles. Lógico que aqui é uma forma, uma condução de aconselhamento para a nossa vida, para nos comportar dessa forma, viver o que está escrito. Mas Mateus deixa mais forte aqui, mais contundente, vamos dizer assim, porque ele diz, porque esta é a lei e os profetas. Ou seja, está dentro da lei, dos caminhos da vereda da justiça, e os profetas em si, as profecias que a palavra nos traz para hoje e que nós precisamos retransmitir. Ide a todo mundo e pregai o Evangelho. Aí Paulo nos deixa bem claro, assim como eu li agora, que aí Paulo vai nos dizer exatamente, lembrando também que Jesus falou em outra passagem, porque temos que fazer assim, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, se você ama o próximo como a ti mesmo, você precisa dar para ele o que você gostaria que ele desse para você, ou que fizesse para você, ou por você. Isso não é propriamente em uma coisa material, mas sim no respeito. É você chegar num ambiente, dar um bom dia, você chegar num ambiente, dar uma saudação, a graça e a paz do Senhor. É você ser honrado em todo lugar, então dá honra àquele próximo. Então é isso, é fazer pelo outro que você gostaria que o outro fizesse por você. E fecho esse raciocínio nesse dia, essa palavra que eu espero que seja, não para conhecimento seu, repetindo o que John Wesley disse, mas que seja para a transformação do seu caráter cristão. Assim como eu busquei para mim, para essa transformação para mim mesmo, por isso no meio da mensagem orei ao Senhor e pedi para que Ele me afaste de vez do pecado, da forma de evasão pecaminosa, da incompreensão, da não ter misericórdia, não ter compaixão com o próximo. Pelo contrário, eu quero tudo isso, ter compaixão, bondade, misericórdia, viver
essa liberdade para praticar todas estas coisas em todo o tempo, respondendo exatamente o que eu preciso ser obediente à luz das Escrituras Sagradas. Fique em paz e até amanhã, com a vontade do nosso Senhor, porque eu vivo na dependência dEle, na dispensação dEle, para honrá-lo e glorificá-lo, e que diminua eu cada dia mais e que cresça o Senhor, nosso Deus. Fique em paz. Abraço.